Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e bem-vindos ao meu canal. Dando aí continuidade às questões concernente ao professor, o amado e querido professor Ferreirinha. De início, ele fez uma argumentação que a lei foi abolida. Eu gravei um vídeo e aí ele fez um outro vídeo referente a 1 de João 3, 3 e 4. E esse vídeo é referente a este vídeo dele, de 1 de João 3, 3 e 4. Primeiro, eu tenho um tremendo carinho, tremenda admiração pelo professor Ferreirinha. Admiro muito o trabalho dele, sei que é um grande homem, um homem de Deus, um servo de Cristo. Tenho aprendido muito com os vídeos dele e com o canal dele. Aprendo muito com o professor Ferreirinha. Embora tenhamos umas discordâncias teológicas. Talvez vocês podem pensar como que o Everton, tão pequeno, pode querer responder a um gigante do conhecimento como Ferreirinha. É porque, meus irmãos, a posição que o amado Ferreirinha defende é uma posição indefensável. Não que eu tenha mais conhecimento que ele, essa posição que ele defende me admira muito. Uma pessoa assim do calibre do professor Ferreirinha defender tal posição. Mais cedo ou mais tarde, eu já conversei com pessoas com esse tipo de argumentação, ele vai cair em contradição, ele vai usar argumentos que entrarão em contradição com os argumentos iniciais, e ele vai ter que usar aquele velho argumento, isso é para Israel, não, isso aí está em outra dispensação, que eu vejo, né, que por trás da argumentação dele existe uma ótica dispensacionalista, e tem uns irmãos dispensacionalistas, isso os irmãos dispensacionalistas que não têm conhecimento da doutrina, não é o caso do irmão Ferreirinha, que se deparam com a seguinte argumentação quando veem que não tem sentido o que eles defendem, eles falam, não, mas isso aí está no Antigo Testamento, sendo que Paulo, o apóstolo dos gentios, disse em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a exortação na justiça e para a correção, né, na justiça. Toda a escritura, Antigo e Novo Testamento. Paulo não disse apenas o Novo Testamento. Tem alguns irmãos, né, do meio dispensacionalista que fazem esse tipo de argumentação. Aí a gente cita, está no Antigo Testamento, não vale. Aí eles dizem que a igreja começou de Atos 2 para frente ali, com o derramamento do Espírito, que os evangelhos dizem é só histórico, que foi depois da morte de Cristo que a igreja vale, porque os evangelhos citam muitos mandamentos, né? Aí, conclusão, o Apocalipse não serve porque a igreja não passará pela tribulação. Resumindo, a Bíblia deles vai de Atos 2 até Judas. Pouquíssimos livros, entende? Não precisa nem do Antigo Testamento, nem do Apocalipse. Isso é uma argumentação de alguns irmãos, né? Que às vezes não conhecem muito do dispensacionalismo, que não é o caso do amado professor Ferreirinha. Mas vamos lá, meus queridos irmãos. Eu gostaria de mandar um abraço para o meu querido irmão católico e amigo de serviço, o Patrick. O Patrick é uma pessoa nota 1000. Mas vamos lá. Sobre a lei ser abolida, a maior igreja, meus irmãos, que eu não posso deixar de estar comentando com vocês, que é a Assembleia de Deus, que é a maior igreja hoje do Brasil, do meio cristão, que é dispensacionalista. Veja o material da Assembleia de Deus. Não sei se os irmãos conseguem ver. Declaração de Fé das Assembleias de Deus. A Igreja Assembleia de Deus, que é a maior igreja dispensacionalista que defende que usa o dispensacionalismo, não defende que a lei foi abolida. Eles não defendem que a lei foi abolida. Veja bem o que diz aqui na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 154. Eles têm um artigo falando sobre a lei de uma maneira geral e um outro falando só sobre os 10 mandamentos. Eu irei ler sobre a lei de uma maneira geral. Na página 154 diz assim: a lei durará enquanto durar o universo, mas Jesus a cumpriu para efetuar uma mudança, porque mudando o sacerdócio necessariamente se faz também mudança da lei. Cita Hebreus 7,12. Eu não concordo com essa posição de mudança da lei, porque se existir tal mudança tem que ter a nova lei explícita explicada, assim como houve lá em Êxodo 20, né? Porque se a lei mudou, onde está a lei que mudou? E essa mudança que o texto fala é sobre o sacerdócio, pois Cristo era da tribo de Judá e a tribo que prestava sacerdócio no templo, cuidava do templo, eram da tribo de Levi. Eu entendo esse texto dessa forma. Para frente eu farei uma série de vídeos, usarei esse material, que é um material muito bom, aconselho quem puder adquirir esse material, um material riquíssimo,
para vocês entenderem melhor, né? Mas aqui diz que a lei houve uma mudança. Aí continua, diz assim, duas linhas abaixo. Neste sentido, todo o sistema mosaico foi abolido. No entanto, a verdade moral contida na lei foi resgatada sobre a graça e adaptada a ela. A verdade moral da lei foi resgatada sobre a graça e adaptada. Eles não defendem a abolição da lei. A Assembleia de Deus, que é uma grande representação aí do dispensacionalismo. E eu vejo que a argumentação do amado Ferreirinha caminha para o lado do dispensacionalismo. E ele diz lá que em João, 1 João 3, 3 e 4, não se refere ao decálogo. Eu digo sim, lá se refere à transgressão do decálogo em especial. Por quê? As leis cerimoniais apontam para Cristo, foi o que eu disse no vídeo anterior. As leis civis eram as leis de um governo teocrático. Depois Israel pediu rei, quis ter rei igual aos outros povos. Paulo diz em Romanos 13 que estamos sujeitos às autoridades superiores e tal. Sobrou a lei moral e a lei dietética, que é uma questão de saúde para o cristão, pois o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, temos que cuidar do mesmo, não alimentando com alimentos impuros, entendem? Mas não é o assunto desse vídeo. Sobrou os 10 mandamentos, né, que é a lei moral, que é o aspecto moral da lei, e sobrou também a lei dietética. Mas 1 de João 3, 3 e 4, ele diz que a transgressão da lei ali é, no caso, o amor. Que essa transgressão que fala é o amor. Vamos ver se é realmente o amor que fala nesse texto? Vamos ver o texto que o próprio João escreveu no seu Evangelho, capítulo 14, versos 13, 14 até o 16. Vamos lá. Diz assim, Evangelho de João 14, 13 em diante. Tudo quanto pedires em meu Pai, tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa, em meu nome eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Vemos aqui que até a vinda do Espírito Santo está atrelada à obediência, à guarda dos mandamentos. E ele não fala o mandamento. Se o mandamento fosse o amor, ele falava, guardareis o mandamento, que é o amor, como foi a introdução que o amado fez lá no vídeo de 1 João. Ele não singularizou o mandamento, fala os mandamentos. No entanto, quando ele usa lá em Apocalipse 12, 17 e 14, 12, ele diz, aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, os mandamentos, no plural, não no singular, o mandamento. Se fosse amor, seria o mandamento. Mas vamos lá. Ele citou isso. João afirma os mandamentos. E João, discípulo de Cristo, olha o que João ouvia Cristo dizer sobre a lei e sobre os mandamentos. Mateus 19, 16. É interessante. Diz assim, Mateus 19, 16. Não entrarei aqui no mérito de salvação por graça, por obras, que isso eu já tratei no primeiro vídeo, mas olha que interessante como que Cristo se referia à lei, aos mandamentos. Que mandamentos que Cristo se referia? E João estando junto com Cristo. Diz assim, Mateus 19, 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos são esses? O texto continua. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como ti mesmo. Aí continua a narrativa. Os mandamentos na qual João, que era um apóstolo de Cristo, acompanhou os ensinos de Cristo, se referia aos 10 mandamentos. Por isso, 1 de João 3, 3, 4 é a transgressão da lei, os 10 mandamentos, em total acordo com Tiago 2,10. Mas vamos lá. Dando sequência aqui, ele usou também Mateus 7, 23, é um texto interessantíssimo, eu gostaria de tratar com os irmãos, é um texto amplo, tentarei fazer um resumo. Diz assim, Mateus 7, irei ler desde o 22. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Interessante desse vídeo, ele diz que essa iniquidade aqui, a anomia, não é a transgressão da lei dos mandamentos,
olha que interessante. Aqui vemos que profetizaram em nome de Cristo, expulsaram demônios com o nome de Cristo, que é o único método de expulsar demônio. Desculpe, irmãos. São pessoas que conhecem de Cristo, estão familiarizados com o cristianismo. E ele diz, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Se a iniquidade fosse a transgressão da lei, a anomia, fosse o amor, veja bem, em seu nome fizemos muitos milagres. Isso é uma questão que muitas igrejas têm hoje, que é o pragmatismo, medir o processo pelo resultado. O milagre é uma coisa boa. Se for assim, o espiritismo faz uma oração, alguma coisa e cura uma doença de alguém. Isso é amor. Quer prova maior de amor que isso? Um câncer que estava matando uma pessoa foi curado? Então esses do espiritismo, que indiretamente negam a Cristo, indiretamente, é o conceito de Deus deles que acabam negando a Cristo. Então estarão todos salvos, pois se é a transgressão do amor, mais amor que os espíritas têm pelo próximo. Vemos que aqui, essa transgressão aqui, é a transgressão dos 10 mandamentos. E o livro de Mateus, toda a forma que ele foi escrita mostra que Mateus é o livro mais judaico que tem no Novo Testamento, digamos assim, o seu estilo literário. Aqui não pode estar tratando de outra coisa a não ser os 10 mandamentos, mas isso trataremos mais para frente. Vamos lá, meus irmãos, estou com uma tosse hoje. Ele fez menção também, falando sobre Romanos 13:10. Romanos 13:10, um texto maravilhoso. Ele fez uma aplicação, mas não foi a aplicação correta. Ele leu assim: o amor, irei ler desde o 10 aqui, ó. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Que a lei na qual se refere a João é essa, o amor, a transgressão do amor. Só que ele esqueceu de entender que Paulo é bem complexo e amplo na sua explanação. Iremos ler para entender um pouquinho melhor desde o capítulo 6, aqui é o capítulo 13, saltando alguns versículos. Romanos 6,15 diz assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Verso 18: uma vez libertados do pecado, fostes servos da justiça. Verso 7, aqui agora vamos para o capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás, citou o mandamento. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, mas outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte, porque o pecado prevalecendo do mandamento, pelo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa, justa e boa. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Que ele diz que o mandamento, tomando ocasião o pecado do mandamento, que é bom, se tornou sobremaneira maligno. E ele cita a lei, cita um dos 10 mandamentos. Dando continuidade, indo para o capítulo 13, fazendo um pulo aqui para vocês entenderem. Capítulo 13, continuando na expressão de Paulo. Ferreirinha leu o verso 10 e irei ler o verso 8. A ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos amei uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Quem ama o próximo tem cumprido toda a lei. Pois isto, não adulteras, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui vemos que Paulo fala que o cumprimento da lei é o amor. Mas vamos lá. Aqui dá a entender uma má aplicação desse texto que Paulo resumiu os mandamentos em um, mas não é isso, porque o próprio Cristo, lá em Mateus 22, veja o que diz Mateus 22. Mateus 22, o próprio Cristo
Só um instante, meus irmãos, que aqui é tudo improvisado. Mateus 22, 36. Irei ler desde o verso 34. Entretanto, fazendo uma introdução, os fariseus, querendo ver Cristo blasfemar contra a lei de Deus, dizer que um mandamento era maior que o outro, quiseram fazer uma pegadinha para Cristo. Olha o que Cristo disse. Entretanto, os fariseus, sabendo que o fizera calar os saduceus, reuniram-se em um conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Entende? A lei e os profetas, falando de toda a Bíblia, depende desses dois mandamentos: amar o próximo e a Deus. Isso é tão interessante que o pessoal, ele resumiu. Ele não está aqui resumindo de forma alguma, pois quando ele cita amar a Deus sobre todas as coisas, ele está citando Deuteronômio 6,5. E quando ele cita amar o próximo como a ti mesmo, ele está citando Levítico 19,18. Se isso fosse um resumo da lei abolindo o decálogo, desde quando Deus já deu eles para Moisés, eles já estão inválidos, pois isso está em Deuteronômio e Levítico, como que os judeus cumpriram até o tempo de Cristo. Porque o entendimento do texto não é esse, que Cristo resumiu os mandamentos ou mudou os mandamentos nessa forma. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, não tem outro Deus diante de Deus, não faz imagem de escultura, nem de semelhança está no céu, na terra ou debaixo da terra e não as adora, não toma o santo nome de Deus em vão e guarda o sábado. Quem ama o próximo como a ti mesmo, cumpre todos os outros 6. Honra pai e mãe, não furta, não mata, não adultera, não mente, entendeu? Essa é o cumprimento da lei, amor para com Deus, amor para com o próximo, é cumprindo a lei. Isso não é um resumo da lei. Até porque a definição que nós temos de amor, a definição assim de amar ao próximo, a definição de amar a Deus, se não for uma definição pautada e baseada pela Bíblia, ela for uma definição assim, como que eu posso dizer, for definida pelo próprio homem, for uma definição que o próprio homem estipulou, acaba sendo uma definição errônea. Por quê? Não entrarei aqui no mérito da eros, ágape, filo, as formas de amor que existem na Bíblia. Entrarei na questão de até a própria definição de amor tem que ser o próprio Deus que define através da sua palavra. Tudo que temos de definição de justiça, de amor, de qualquer aspecto tem que ser definido pelo próprio Deus. Por que eu digo isso? Vamos lá. Se o amor for definido pelo próprio homem por algum aspecto, seja cultural, geográfico ou sociológico, for definido pelo próprio homem, temos vários problemas. O que é a definição de amar ao próximo? Qual é a definição de amar ao próximo? Pare e pense, reflita um pouco sobre isso. A definição de amar ao próximo para algumas pessoas pode ser: eu tenho uma vizinha ali que é muito bonita, ela está solteira, ela se interessou em mim, eu vou dar amor para ela, carinho, atenção para ela, isso é amor, estou amando ela. Entendeu? Aí minha esposa, entendendo nessa mesma visão, vai concordar com um adultério porque é amor, eu estou dando carinho para uma pessoa carente. Entende? A forma de amor tem que ser ditada pelo próprio Deus. Nessa linha de interpretação de amor sem ter base e ser pautada pela palavra, que algumas igrejas evangélicas usam aqueles textos de Davi amou Jonas com amor maior que amor de mulher para pregar o homossexualismo dentro das igrejas, que pode homossexualismo. Até isso, a definição de amor: eu amo tanto meu amigo que eu vou fazer um casal homossexual com ele. Uma mulher ama tanto a amiga dela que as duas vão se amar profundamente e fazer um casal homossexual. Isso é amor, isso é amor. Uma ama a outra, um ama o outro, eu amo meu vizinho. Não é assim que definimos amor, a Bíblia que define o que é amor. E até amor para com Deus, pois tem algumas regiões, algumas tribos, um tipo de povo espalhado no mundo que, ao receber o cristianismo entendendo dessa forma, pode querer se sacrificar para Deus ou sacrificar seus filhos para Deus. Pois isso é amor, estou sacrificando meu filho para o eterno, para Deus. Eu vou me sacrificar, eu vou suicidar para mostrar que eu amo a Deus. Não é assim que a Bíblia ensina. Por isso, os parâmetros que diz respeito ao amor têm que ser dados pela palavra de Deus e não pela imaginação do homem ou pela ideia do homem. Senão temos vários problemas, como tem tido aí hoje até dentro das igrejas, pregando um amor extra-bíblico, né? E ele também usou, meus amados irmãos, o texto lá de Gênesis 25:6, que Abraão, se transgredir a lei, os 10 mandamentos. Então, como fica Abraão e tal, que Abraão
a lei foi dada 430 anos depois de Abraão e tal. Eu irei usar, ele usou a Septuaginta, eu irei usar aqui a Bíblia hebraica para entendermos melhor. Diz assim a Bíblia hebraica. Só um instante, meus amados irmãos. Olha que interessante aqui. Onde ele leu nomos lá na Septuaginta, olha que interessante aqui, só encontrar o texto. Não, não é aqui não. Aqui. Vetorotai. O sufixo aqui, minhas leis. Entenda, a palavra usada aqui para minhas leis é Torá. Moisés, divinamente inspirado, diz que Abraão guardava a Torá, minhas leis. E é interessante entendermos isso, que no sentido de Torá é o que? Apontamento, o apontamento de Deus. Aí ele disse, usou aquele argumento, não, mas aqui não vemos os 10 mandamentos, aqui não pode falar que Abraão então transgredia a lei, guardava as leis de Deus, se não existiam os 10 mandamentos e tal. Não é porque um texto não está explícito na Bíblia que ele não exista. Quer um exemplo? Na Bíblia não encontramos nenhum versículo, não fumarás maconha. Uma pessoa pode alegar, não, aqui não está dizendo para fumar maconha, então eu vou fumar maconha. Não é bem assim. Não é porque não tem os mandamentos de forma explícita num livro que é histórico, assim como Atos, mas que tem passagens normativas que deixam clara a existência do mesmo, que podemos dizer que não existia mandamento nenhum, que é a lei para determinada época e região, caindo um pouco ali no dispensacionalismo. Não é bem por aí. Por quê? Veja bem, eu irei ler Gênesis 2, é um texto muito conhecido, Gênesis, porque citando assim, talvez eu tire um pouco do sentido do texto. Gênesis 2, 1 ao 3. Vamos lá, diz ele que os 10 mandamentos, a lei foi dada 430 anos depois de Abraão, não tem como aquelas leis eles se referirem ao decálogo, aos mandamentos, à Torá de uma maneira geral. Mas vamos lá, Gênesis 2, 1 a 3, diz assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Diz que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Se existe um dia que é abençoado e santo, é o sábado. Falarei nisso na série que irei fazer sobre a lei, mas um pouco. Às vezes os irmãos, a gente guarda o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Tão importante quanto a ressurreição é a morte de Cristo, pois o livro de Hebreus fala que ele, sem a morte do testador, não tem validade o testamento, enaltecendo a morte de Cristo, pois foi na morte, Isaías 53 fala do servo sofredor, da morte do servo sofredor. A morte é tão importante quanto a ressurreição. Se o evento é que faz o dia ser santo e ser um dia de guarda, tão importante quanto a morte quanto a ressurreição é a morte. Então temos que guardar a sexta e o domingo, mas não é isso. O dia foi o próprio Deus que escolheu e foi o Deus que definiu, será o sábado, porque ele abençoou e santificou um dia abençoado e santo, que é o sábado. E vemos aqui o interessante que, por mais que o sábado venha ao longo da história ter aspectos cerimoniais, ele é um mandamento moral, porque quando Deus o instituiu no Gênesis, não existia nenhum pecado, foi antes do pecado que vemos ali no capítulo 3, as duas instituições que Deus criou antes da entrada do pecado no mundo, foram o casamento e o sábado. O casamento está aí até hoje, o sábado o pessoal quer negar. As duas instituições criadas antes da entrada do pecado no mundo. E já vimos aqui um dos 10 mandamentos, que é o mandamento do lembra-te do dia de sábado. Como eu vejo que ele tem ali uma ideia um pouco dispensacionalista, eu quero fazer um pouco, mostrar para vocês que a lei já existia antes do Sinai. Quando Deus deu a lei para Moisés no Sinai, o sábado em especial, ele disse assim: 6 dias trabalharás e farás sua obra, mas no 7º descansarás, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Por isso, abençoou e santificou o dia de sábado. O motivo pelo qual os hebreus guardavam o sábado foi porque Deus abençoou e santificou o sábado por ocasião do término da criação, porque era um dia abençoado e santo. Voltando à mente dos hebreus lá para o Gênesis.
Quer dizer, mais uma menção que a lei já existia, aquele povo contaminado por aquela cultura pagã, aquela cultura espírita, aquela cultura cheia de influências negativas que estavam lá já há 400 e tantos anos ali na terra do Egito e no Egito escravo depois, já tinham perdido como servir e adorar e cultuar o Deus verdadeiro. Aí Deus renovou a aliança com seu povo, deu os mandamentos que eles tinham esquecido por estarem numa terra de cultura pagã. Deus não criou nada novo, já existiu. O sábado é um deles. Gênesis 4, 2 a 5, vemos lá Abel e Caim oferecendo sacrifícios para Deus. Somente no livro de Levítico que vemos instruções para sacrifício, mas Abel e Caim não já ofereceu sacrifício na dispensação, para quem usa o dispensacionalismo da inocência, o sábado. Na dispensação aqui do governo humano, temos aqui oferta de sacrifício. Não tem como, não tem como. Em Gênesis 14, 20, esse eu irei ler, olha que texto interessante. Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20 diz assim. Gênesis 14, 18, vemos aqui o sacerdócio, que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. As leis de sacerdócio foram dadas após o Sinai, no Sinai, né? Antes da saída, depois da saída do Egito. Como que é a lei para determinada época? Se já vimos o sábado, um pouco de sacrifício, não ensinando, mas referência a sacrifício, referência a sacerdócio, e agora referência ao dízimo, que é uma coisa que é dada específico na lei. Olha só, Gênesis 14, 20, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tudo Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Ah, mas ali a moeda de troca de determinada época não importa. O importante é que ele deu de tudo. Se ele tinha moedas, ouro, ele deu de tudo o dízimo. A instrução do dízimo somente vemos ali no livro de Levítico, no Pentateuco, mas do Sinai para lá. E ele disse que não tem nada da lei, que a lei foi dada 470 anos depois de Abraão. Antes de Abraão, vemos aqui ele devolvendo o dízimo. Quem o instruiu? É interessante pensarmos nisso. Gênesis 8, 20, vemos Noé oferecendo sacrifício em Gênesis 8, 20. Em Gênesis 7, 2, olha que interessante, Gênesis 7, 2. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e tua casa. Desculpa, irmãos. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, macho e fêmea. Aqui, para quem acredita em dispensacionalismo, na dispensação do governo humano, 800 anos antes do Sinai, Deus já tinha ele não instruiu, ele apenas disse a Noé: 7 limpo e 1 imundo. Noé já sabia quais eram os imundos e quais eram os limpos. Por quê? Como que ele sabia isso? A gente não vê a Bíblia ensinando. Como que ele sabia isso? Porque Deus se comunicava com o seu povo. Não temos o relato escrito, mas temos a referência que Deus já tinha instruído tais regras e normas para aquele povo, que são as mesmas dadas no Sinai. E isso aqui é muito interessante. 800 anos antes do Sinai, na dispensação do governo humano, temos aqui distinção entre limpo e imundo, uma coisa que foi dada lá em Levítico 11, Deuteronômio 5, Deuteronômio 14, se não me engano. Interessante, né, meus irmãos? Outra coisa, Gênesis 6:2 fala lá que os filhos dos homens, vendo que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as que mais agradavam. Dá a entender questão de adultério e questão de poligamia. Entenda, como que Deus define o que é bom, o que é mal, no caso desse ele não deu a lei? Ele está acusando o povo de uma coisa que ele não ensinou o povo? Não é isso, é porque já existia uma norma vigente naquela época, embora ela não apareça em um livro histórico como Gênesis. Gênesis ali 18, 20, os 3 homens que aparecem para Abraão vão a Sodoma e Gomorra ver se o pecado ali tem agravado. O que é a definição de pecado ali? Em Sodoma e Gomorra, homossexualismo. Não vemos aqui menção de homossexualismo, mas vemos Deus punindo aquelas nações. Então quer dizer que o homossexualismo não existia, Deus puniu aquele povo por uma norma que nem existia. Então Deus é injusto. Por causa da norma não aparecer, não é sinal que ela não exista antes da lei, meus irmãos. É isso que eu quero dizer para vocês. E para desmistificar essa questão de dispensacionalismo, eu farei uma série sobre a lei de uma maneira geral, e nessa série eu falarei sobre o sábado, sobre o dispensacionalismo, sobre a mudança do sábado para o domingo, explicarei um pouco da incoerência da visão dispensacionalista,
para quem enxerga a Bíblia com os óculos dispensacionalista. Deixarei na descrição desse vídeo um vídeo que eu fiz falando um pouquinho, uma introdução sobre o dispensacionalismo, e aí os irmãos entenderão melhor esse assunto nessa série que farei. Demorarei um tempo, né, porque eu tenho outras atividades, mas eu farei essa série sobre a lei de Deus, sobre o sábado em especial. Mas vamos lá. Eu já li aqui o texto do sábado, Gênesis 2, 2, 3, que foi instituído antes até do pecado, então não irei ler ele. Para quem diz que a instituição dos mandamentos e até do sábado foi dada no Sinai, do Sinai em diante, olha que interessante esse texto aqui. Êxodo 16, irei ler o primeiro versículo aqui. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. 15 dias, segundo mês tal. Partiram de Elim, que está entre Elim e o Sinai, no meio do caminho, antes de chegar no Monte Sinai. Aí Deus fala que esse povo, que é a questão do maná que cai do céu, tá? Olha que interessante que ele fala aqui no versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Continua aqui. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 7º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Antes da instituição do sábado no Sinai, Deus manda eles guardarem o sábado. O primeiro mandamento a ser guardado após aquele povo contaminado pela cultura pagã sair do Egito, o primeiro mandamento a ser guardado, que a Bíblia faz menção, é o sábado. Como não existiam os mandamentos, os 10 mandamentos, interessante, né, meus irmãos? Ezequiel 20, 19 e 20. Vamos lá, Ezequiel 20, 19 e 20. Isso aqui, vemos o sábado na dispensação da inocência, Gênesis 2, 1 ao 3. Vemos aqui o sábado na dispensação, pode-se dizer que patriarcal, que foi antes do Sinai, e não dizer que é na dispensação da lei, mas é antes, que a lei é dada no Sinai, então antes da lei tem que ser na dispensação patriarcal. Vemos a guarda do sábado. Aqui na dispensação da lei, olha o que Deus diz sobre o sábado. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ezequiel 20, 19 e 20. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Se a gente ler Isaías 56, o capítulo todo fala que o eunuco que se chegar a Deus para guardar o sábado e as suas leis, o estrangeiro, ele seria considerado povo de Israel. Dentro dessa série, quero fazer um vídeo também falando sobre a distinção que eles fazem entre igreja e Israel, deixando claro essas questões que o povo que se achega até Israel faz parte do Israel, que não é por aí. Mas aqui, os que guardam o sábado, seja gentil, seja quem for, tem o sábado como sinal, que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O sábado é um sinal entre Deus e o seu povo. É interessante pensarmos nisso. Em Lucas 23, 56, irei apenas citar, porque o vídeo já está um pouquinho longo. Lucas 23, 56, falando sobre a morte e o sepultamento de Cristo. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ali por volta do ano 61, 62, 20 e poucos anos após a cruz. Não, 30, 30 anos após a cruz. Lucas, cheio do Espírito Santo, relata dessa forma, em Lucas 23, 56. E descansaram segundo o mandamento. Se ele sendo um gentil entre os 12, por que ele relata que entre os apóstolos, embora ele não foi apóstolo direto, ele sendo um gentil dos escritores dos evangelhos, por que ele relata e descansaram segundo o mandamento se o mandamento estava sendo abolido, ou tinha sido abolido da cruz para frente não vale mais, a dispensação da graça? O pessoal às vezes pensa que os apóstolos iam andando com Cristo escrevendo. Não, foi depois da morte de Cristo que começaram a compilar a Bíblia. Lucas, cheio do Espírito Santo, 30 anos depois diz: e descansaram segundo o mandamento. Se fosse para não valer, ele punha assim: pois naquele tempo descansavam no sábado, mas após a morte de Cristo não precisa mais e tal. Ele relatou, cheio do Espírito Santo, demonstrando que elas guardaram o mandamento sábado. Isso é um exemplo, o livro ali está mostrando claramente que anos após a cruz, 30 anos, Lucas relatou aquilo, porque aquilo tem importância para os leitores. Outra coisa, ali em Atos 17:2, diz que Paulo, segundo o seu costume, ia na sinagoga todos os sábados. Para aqueles que argumentam que, mas ele ia para evangelizar judeus. Em Atos 16:13, em uma cidade pagã, se não me engano, Perge,
Paulo, estando numa cidade pagã, não tinha sinagoga, não tinha nada, ele foi por um rio, num lugar onde lhe pareceu um lugar de adoração, num sábado. Ele foi guardar o sábado junto à natureza, numa terra pagã que não tinha sinagoga, para poder guardar o sábado. E ali encontrou mulheres, né? Acho que é Lídia, e ele evangeliza essas mulheres. Muito interessante. O autor de Hebreus, que escreveu o livro de Hebreus ali por volta do ano 70, já quase 40 anos ali após a cruz, ao escrever o capítulo 4, fazendo uma referência ao descanso celestial, o descanso de Deus celestial, ele usa o sábado como exemplo do descanso celestial. Se o sábado tivesse a guarda do sábado caído em desuso, fosse um dia comum, secular, ele estaria errado usando o sábado como um exemplo de descanso, sendo que um dia de trabalho, fadiga e labor é um sinal que no ano 70, ali, 40 anos após a cruz, o sábado ainda era guardado. Ele foi usado de exemplo para dar exemplo do descanso celestial, que só existe em Cristo. Se fosse o domingo também, para os que argumentam, ele usaria o domingo, o primeiro dia da semana, como exemplo, não usou, né? E viemos aqui na dispensação da lei, na dispensação da graça, agora na dispensação do fim da graça ali e na dispensação milenial. No fim da graça, irei apenas citar Lucas 24:20, diz assim: orai para que a vossa fuga não dê no inverno nem no sábado. Um texto considerado por alguns dispensacionalistas escatológico, depende da linha que ele segue, mas uns acreditam que é para o tempo do fim, no período do anticristo. Se orai para que a vossa fuga não dê no sábado, no tempo do anticristo, da forma que eles acreditam, interessante, por que no sábado? Porque na visão bíblica, em qualquer época queira interpretar isso, o sábado seria um dia de reunião, que o povo de Deus estaria junto e descansando, quieto em suas casas, nas sinagogas. Se o perseguidor for em uma sinagoga, ele mataria numa igreja vários cristãos de uma só vez. É mais fácil que ir em 50 casas em uma sinagoga e matava 50 em uma igreja, porque o sábado era um dia que ainda era guardado. Vemos também ali em Isaías 66, 20 em diante, ao 22, se não me engano, ele fala assim: eis que os novos céus e a nova terra que hei de fazer. O Apocalipse deixa claro quais são os novos céus e a nova terra, lá no capítulo 20 em diante, 21 e 22. Nos novos céus e na nova terra, toda carne virá me adorar de um sábado ao outro. O que quer dizer que vemos o sábado na dispensação da inocência, antes da dispensação da lei, ele pode se considerar na dispensação patriarcal. Vemos o sábado na lei, na dispensação da graça, e agora na milenial. Como que o sábado foi abolido, a lei foi abolida. Vemos vários aspectos da lei antes do êxodo, do Sinai, né? Do êxodo, a saída, não do êxodo do livro, êxodo, saída do Egito. Não tem como, meus irmãos, falar que a lei não existia porque ela não está explícita num texto que é um texto de narrativa, que vemos várias evidências de que a lei, não só o decálogo, mas até as leis cerimoniais e dietéticas existiam antes do Sinai. Deus apenas renovou sua aliança com seu povo. É interessante que, se não me falha a memória, eu acho que é Oséias, eu deixarei na descrição do vídeo, que acho que é Oséias 6:8, se não me engano, fala que, assim como Adão, eles transgrediram a aliança. A aliança é uma só. A aliança é uma só. O que muda no dito aliança é a oferta pelo pecado, que é a oferta no Cordeirinho. Hoje a oferta pelo pecado é Cristo. A oferta perfeita, a aliança é uma só. A aliança do plano de salvação de Deus para com os homens. E eu acredito que esse vídeo ficou bom por aqui. Acho que esse será o último vídeo respondendo diretamente ao amado e meu querido, que tem todo o meu respeito, carinho e amor, Ferreirinha, mas eu farei em breve uma série toda sobre a lei, sobre o sábado, sobre os 10 mandamentos, sobre as dispensações, sobre mudança de sábado a domingo, para ficar mais claro esse tema, que às vezes, quando mal interpretado, pode gerar aí um antinomismo, né? Fazer com que os cristãos não queiram guardar a lei sim o que eles próprios determinam como lei, que os próprios cristãos determinam e entendem por amor, que dessa forma teremos vários problemas. Estarei gravando essa série intitulada A Lei ou o Sábado, para aqueles que acompanham o meu canal. Aguarde, meus irmãos, fiquem na graça de Cristo, que o Espírito Santo escreva no seu e no meu coração toda a vontade de Deus, e que Ele nos instrua a conhecer bem a sua vontade. Pois se seu pai te pedir para pintar a casa dele, e ele gosta de um amarelo bem clarinho, você vai pintar a casa do seu pai de azul, você pintou a casa, mas você não fez a vontade de seu pai. Deus pede para você tirar o sábado para louvá-lo e adorá-lo. Você tira o domingo, você está tirando um dia, mas não está fazendo a vontade de Deus. Estarei fazendo uma série sobre isso.
esclarecendo mais esse aspecto. Peço a paciência dos irmãos, as orações dos irmãos, peço aos irmãos que orem por mim, orem pela minha vida, e agradeço a todos os que me acompanham aqui, tiram um pouquinho do seu tempo para assistir os meus vídeos, assim, que não tem uma qualidade tão boa, não é um vídeo tão bom quanto os vídeos do amado Ferreirinha, mas é um vídeo que aí estamos começando a caminhada. Fiquem na graça de Cristo, meus irmãos, que o Espírito Santo escreva no seu e no meu coração a vontade do Eterno. Fiquem em paz, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós.